Bom Bom dia! dia! Eu sou o Pedro Renan. Eu sou o Felipe Scherer. E eu sou o Gustavo Miller. Nós somos alunos de terceira informática do Colégio Técnico de Campinas. E a gente está aqui para mostrar para vocês um pouco do nosso trabalho de conclusão de curso, o TCC, para que vocês tenham uma noção do que a gente aprende ao longo do curso e talvez inspirar vocês a entrarem e se tornarem bichos aqui da gente. Bom, no nosso projeto, a gente usou um equipamento chamado eletroencefalógrafo, ou EEG. Bom, basicamente, ele usa eletrodos para pegar a atividade do cérebro da pessoa. E tem padrões que acontecem no cérebro, dependendo do que a pessoa está fazendo, pensando ou sentindo. E esses padrões, a gente consegue analisar e tirar conclusões interessantes sobre eles. O EEG é bastante usado na área médica, mas aqui a gente vai usar para algumas aplicações mais simples e tirar algumas conclusões legais sobre esses dados. Então, o nosso projeto basicamente ele é um site em que pesquisadores ou pessoas que usam o EEG vão poder colocar os dados de leitura. Basicamente, de fato, as leituras do EEG para que elas possam ser classificadas. Então, a gente está criando uma inteligência artificial que, lendo esses dados, pode dizer, por exemplo, se a pessoa estava concentrada, se ela estava tendo uma emoção positiva ou negativa naquele momento. Então, como eu disse, a gente vai estar usando inteligência artificial no nosso projeto. Especificamente, uma área chamada Machine Learning. Eu vou dar uma geral nela, só para vocês conseguirem entender um pouco melhor o que é o nosso projeto. Então, para programar, criar a inteligência artificial, a gente está usando esse método de Machine Learning, que basicamente é quando o programa em si, ele consegue entender o que ele tem que fazer. Então, nós mostramos vários dados para ele, e o algoritmo ele consegue entender qual que é o padrão. Com isso, a gente cria a inteligência artificial e a gente pode usá-la para classificar os dados que a gente está passando. Então, aqui que eu estou mostrando na minha tela é o código que a gente está usando atualmente para poder fazer as classificações. De certa forma ele está organizado, mas tem várias coisas de teste e tudo mais. E nós estamos usando ele para, além de criar a inteligência artificial, para fazer uma análise dos dados. A gente tem que ver quais são os padrões, o que cada um deles significa, como que a gente pode juntá-los, fazer esse quebra-cabeça para que o algoritmo consiga entender. Bom, o que acontece com os EEGs é que eles são bem inacessíveis hoje em dia. Então, eles estão muito restritos à área médica e são pouco usados. E quando eles são usados, eles são usados apenas para, por exemplo, tirar diagnósticos médicos ou coisas assim. Então, o nosso propósito é fazer o EEG ser mais acessível para o público, fazer ele ser mais próximo das pessoas que vão estar usando para propósitos mais simples. Então, no caso, por exemplo, se você está fazendo algum treinamento para tentar se concentrar melhor, ou se você quer monitorar como está a sua atividade cerebral, você não precisa ir até o hospital fazer um super eletroencefalógrafo para ver as coisas loucas lá. Você pode só usar o nosso equipamento e é mais tranquilo, mais simples, mais fácil e acaba sendo muito mais próximo do usuário. E, além disso, um EEG é muito difícil de você conseguir dados. Então, ao disponibilizar os nossos dados, nossas pesquisas, a gente pode acabar impulsionando outras pesquisas que outros pesquisadores podem vir querer fazer ou estudar de uma maneira geral o EEG. Bom, o nosso método de programação, ele é bem padrão, eu diria, mas bem único também. Geralmente a gente está programando alguma coisa, a gente tem alguma ideia, então a gente vai pesquisar sobre. Essa foi inclusive a primeira coisa que a gente fez, pesquisar um monte sobre tudo que fazia parte do EEG, de Machine Learning, inteligência artificial, porque a gente sabia absolutamente nada sobre isso. A gente quis saber e, portanto, a gente começou a pesquisar. Não é como se a gente já soubesse isso quando a gente decidiu o nosso projeto. E quando a gente foi pesquisando, a gente foi cada vez mais gostando disso, ganhando nosso coração, sabe? E aqui estamos nós. A gente teve muitos testes, muitos códigos falhados. Não é como se a gente tivesse feito isso em 5 dias. Podem ser, sei lá, 200 linhas de código. Isso é trabalho de 6, 7 meses. Porque é sempre assim, a gente faz o código, tá todo feliz, coloca pra rodar e pum, deu ruim. Dá erro, dá uma precisão horrível, dá tudo de ruim.
Então a gente tem que pesquisar mais, pesquisar o que a gente errou, o que a gente acertou, refazer, testar de novo e errar. E é esse processo várias e várias e várias e várias e várias vezes, até que finalmente alguma coisa dá certo. E aí é quando a gente sai gritando pela casa e chama a nossa mãe pra ver o código, porque esse é o melhor sentimento e eu tenho certeza que esse sentimento não tem preço, sabe? Não tem preço você passar tanto tempo errando, acertar e você vê o resultado ser tão bonito como o nosso. Então, é muito gratificante essa área de informática. Sou meio suspeito pra falar sobre isso, mas pelo menos essa é a nossa impressão. Então, Miller, você quer mostrar um pouco do site que a gente fez, só para vocês terem uma ideia melhor? Opa, vamos pro site então. Esse aqui que vocês estão vendo é um protótipo que a gente fez, tá bem longe da versão completa ainda, tanto que tem um Hello World ali bem no fundo, mas a gente vai mostrar pra vocês o que a gente consegue fazer com o nosso modelo até agora, na versão antiga, e depois a gente mostra no que a gente tá trabalhando. Mas bom, a gente tem uma aba de testes em que a gente pode mandar um arquivo que tem os dados das leituras do EG. Então, deixa eu escolher aqui. Tá. Toca. Wave menor. Faço upload. E agora, nesse exato momento, no site tem uma aplicação processando esses dados. Machine Learning, e ele já retornou pra gente as emoções pelo tempo. Nesse banco de dados a gente tinha os registros classificados em emoções positivas ou negativas dependendo do momento da leitura, e ele fez essa classificação aqui pra gente: emoções positivas, neutras e negativas. Agora eu vou mostrar pra vocês o que a gente tá mudando no site. Bom, esse é o ideal de design que a gente está pensando em fazer para o site. Vai ter um título, 2 botões, um para acessar as inteligências, os algoritmos de inteligência artificial que a gente fizer, e outro vai ser um banco de dados com leitura GEG, para quem quiser fazer seus próprios testes, né? E mais falando sobre o site. E o que a gente conseguiu fazer até agora, mudando do antigo pro atual, o antigo tava com aquele Hello World, esse aqui já é o que a gente fez até agora. Claro, tem que mudar bastante coisa, o tamanho dos botões, tem muita coisa pra fazer ainda, mas eu só mostrei pra falar que a gente tem um processo ainda pela frente, fazer os testes, coletar dados pro algoritmo de Machine Learning, mas a gente tá nesse estágio de desenvolvimento e temos esperança de que vai ser um resultado promissor quando tivermos todos os dados. Então, muito obrigado por terem visto esse vídeo. Esperamos que o nosso projetinho tenha estimulado vocês a querer saber mais sobre o curso, a querer saber mais sobre a escola. E quem sabe vocês não são os novos bichos do ano que vem. Aproveitando, se vocês quiserem ver mais projetos que a gente está fazendo, a gente criou um canal no YouTube chamado TBL, em que a gente está postando, ou planeja postar também, todos os projetos que a gente fez durante o Cutuca e os que a gente vai fazer depois. Então a gente vai chamar alguns amigos nossos da nossa sala para conversar um pouco. Então se vocês tiverem mais curiosidade sobre, querer saber mais sobre como eu curso informática, por favor, dê uma passada lá. Então, é isso e vejo vocês no Cutuca. Tchau, até mais, pessoal.